Depois do final absurdo do episódio 8, Digital Circus simplesmente explodiu em teorias, e agora a gente pode ter recebido a maior pista até agora sobre o episódio 9, porque uma imagem do Cinemark começou a circular mostrando sinopse, duração e até um possível pôster oficial do episódio. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, um trailer do episódio 9 também deu as suas caras. Só que quanto mais informação sai sobre o episódio 9, mais a minha teoria de que o Jax vai trair o grupo e morrer no episódio 9 vai fazendo sentido. E esta é uma teoria que muda completamente o rumo da história. E para entender como cheguei nessa conclusão, precisamos olhar para o personagem de outro ângulo. Nesse vídeo eu vou tentar entrar na mente do Jax e entender como ele lida com aquele mundo, pois provavelmente o Jax, dentre todos do circo, foi o que lidou da pior maneira possível com a sua situação. E no final do vídeo iremos analisar o trailer do episódio 9 e ver o que conseguimos tirar dele. Desde o episódio piloto, o Jack já se comportava de forma diferente dos outros. Ele não demonstra muitas emoções e passa a maior parte do tempo fazendo piadas, provocando ou simplesmente irritando os outros personagens, principalmente a Gangle. Mas tem um momento específico no piloto que revela muito mais sobre ele. Quando a Pomni chega no circo, o Jax tenta explicar como aquele lugar funciona, só que ele faz isso de um jeito estranho. Ele basicamente reduz cada personagem a uma única característica. Por quê? Porque é divertido. Eu faço isso porque é engraçado. Porque eu sou o engraçado. O engraçado? É. A Agatha é a animada, a Gangly é a tristonha, o Kingo é o maluco, Zubul é ranzinza e você é que ainda não descobriu o seu arquétipo. A gente sempre acaba virando algum arquétipo. Eu, pelo menos, tive a autopercepção de escolher o meu. E isso pode parecer só uma piada, mas olhando melhor para essa cena, isso mostra algo muito mais profundo, porque o Jax não está só brincando, ele está simplificando todo mundo, como se ninguém ali fosse real. E isso me lembra uma ideia filosófica bem específica chamada solipsismo, que basicamente diz o seguinte: a única coisa que você pode ter certeza que existe é a sua própria mente, todo o resto pode não ser real. E se alguém realmente acreditasse nisso, começaria a tratar todo mundo como se fosse só personagens. E agora voltando pro Jax, porque desde o início ele não trata ninguém ali como uma pessoa de verdade. Ele não vê a Agatha como alguém complexa, ele não vê a Gangle como alguém com sentimentos. Ele reduz todo mundo a uma única característica. É como se na cabeça dele eles não fossem pessoas, fossem apenas funções dentro daquele mundo. E se você parar para pensar, isso é exatamente o que alguém faria se não acreditasse que os outros são reais. E esse comportamento não acontece só uma vez, ele se repete episódio após episódio, sempre sendo bastante frio e ignorando o que os outros pensam, como se nada ali realmente importasse. A única coisa que ele faz é tentar ser engraçado e curtir as aventuras do Caim. E foi exatamente isso que fez muita gente começar a teorizar que o Jax nem era um personagem real, uma pessoa de verdade, que ele poderia ser só um NPC que acabou se perdendo dentro do circo. Mas essa forma de agir não continua para sempre, porque no episódio 4, o episódio focado na Gangle, algo muda, e dessa vez a aventura não é algo surreal, não é caótica como ele gosta, é só um dia comum, um trabalho simples em uma lanchonete. E é aí que o comportamento de Jax começa a ficar ainda mais estranho, porque pela primeira vez ele demonstra algo realmente humano, tédio. Ele fica olhando pro relógio o tempo todo, claramente incomodado, quase como se estivesse preso ali esperando do tempo passar. E diferente das outras aventuras, ele não parece estar se divertindo, nem um pouco. Pelo contrário, ele parece odiar aquilo. E talvez isso tenha um motivo, porque essa foi a primeira vez que o circo deixou de parecer um jogo e começou a se parecer um pouco com a vida real. E quando a gente avança para o episódio 5, a situação só fica mais interessante, porque dessa vez a gente vê muito mais da personalidade do Jax. Como os personagens gostaram da ideia de aventuras mais simples, eles fazem uma espécie de uma rodada relâmpago da caixa de sugestões. E nesse momento que o Jax começa a quebrar o personagem dele, porque ele, pela primeira vez, ele demonstra emoções reais. Ele se irrita, ele se incomoda, ele reage, como quando a Agatha comenta que ele não tem mais amigos
na cena em que eles estão observando as estrelas, ou naquele momento em que ele passa pela porta e encara por alguns segundos a porta da Ribbit, como se estivesse lembrando de algo, ou até no medo completamente irracional dele por Milho naquela situação no bar da Zubul. E claro, o momento mais evidente de todos, quando ele é forçado a usar aquele vestido de maid e simplesmente perde a paciência. Ele realmente fica irritado com a Zubul, realmente desconfortável com o vestido. Naquele breve momento, o Jax parou totalmente de fingir aquele personagem que ele fazia. Quando a gente chega no episódio 6, o comportamento do Jax muda de novo, só que dessa vez de um jeito diferente, porque parece que ele tenta voltar a agir como se nada fosse real, como se tudo aquilo fosse só um jogo, mas agora não funciona mais. Dá pra perceber que ele não está conseguindo manter essa ideia, e isso fica ainda mais evidente na forma como a própria Pomni reage a ele, porque em vários momentos ela começa a questionar esse comportamento dele, questionando por que ele insiste tanto em esconder o que sente. E é aí que a gente percebe algo muito importante. O Jax claramente começa a criar uma conexão com ela, uma amizade. Ao invés de aceitar isso, ele faz o oposto, ele se fecha, ele se esconde e continua fingindo que nada daquilo é real, que a Pomni não é real, como se admitir o contrário fosse perigoso demais, e talvez seja exatamente isso que ele está tentando evitar, porque no momento em que o Jax aceitar que aquilo tudo é real, ele também vai ter que lidar com as consequências disso, e é aqui que essa teoria começa a ficar mais pesada, porque se esconder o que sente é exatamente o tipo de coisa que pode levar alguém à abstração, e mesmo assim o Jax simplesmente ignora isso, como se ainda acreditasse que nada pode acontecer com ele. E é no episódio 7 que tudo isso finalmente é colocado à prova, porque dessa vez o Jax simplesmente se isola, ele se afasta de todo mundo e começa a ficar preso dentro da própria mente, tendo sonhos estranhos, perturbadores, como se algo estivesse quebrando dentro dele, e por muito pouco ele não é abstraído. Esse é o ponto mais crítico até agora, porque ali o Jax chega mais perto da abstração do que qualquer outro personagem até então, e ele só não chega até o fim porque a Pomni salva ele no último momento. E aqui muita gente começa a levantar uma teoria de que o Caim estaria por trás das abstrações, implantando memórias, manipulando os personagens, fazendo eles quebrarem até serem abstraídos. Mas quando você para pra pensar, essa teoria não faz tanto sentido assim, porque o Caim depende deles, ele precisa dos humanos ali para dar propósito às aventuras. Sem eles ele fica sozinho, e esse é justamente um dos maiores medos dele. Então por que ele causaria isso de propósito? Se ele quisesse se livrar de alguém, por que não faria isso diretamente? Por que não começaria pela Zubul, que é claramente a mais difícil de lidar? No fim, faz muito mais sentido pensar que a abstração vem de dentro, do próprio estado mental dos personagens, e isso deixa o caso do Jax ainda mais preocupante, porque depois desse momento, eles recebem uma nova esperança, um plano de fuga, a possibilidade de sair do circo, finalmente voltar à vida normal, e todo mundo reage do mesmo jeito, com esperança, com ansiedade de sair daquele lugar, com empolgação. Todo mundo, menos o próprio Jax. Ele não parece feliz, não parece aliviado, e muito pelo contrário, ele parece abalado, como se aquela ideia fosse um problema. E quando chega o momento da escolha entre o botão azul para sair e o botão vermelho para ficar, o Jax simplesmente entra em pânico total e corre direto pro botão vermelho, como se sair dali fosse pior do que ficar. E no final, tudo aquilo se revela só mais uma aventura criada pelo Caim. Mas o que realmente importa não é o teste, é a reação do Jax. Ele ri descontroladamente, como se aquilo fosse a maior prova de que nada daquilo é real de verdade. E isso diz muito sobre o que está acontecendo dentro da mente dele. E aqui que o Jax praticamente quebra, porque nesse momento que o Kingo finalmente revela a verdade, ele explica o que aquele mundo é real, que ele ajudou a criar tudo aquilo, inclusive o próprio Caim. E essa cena é absurda, porque pela primeira vez o Jax recebe uma prova concreta de que aquilo tudo é real. Não é um jogo, não é só imaginação dele, não é algo que ele possa simplesmente ignorar. E o que mais choca ele é de quem essa informação vem, porque o Kingo, até então, para o Jax, era só uma maluco do grupo para ele. Ele nunca viu o Kingo lúcido, mas naquele momento, pela primeira vez, ele demonstra lucidez e consciência, pelo menos na frente dele. E isso destrói completamente a visão do Jax sobre ele, porque o único jeito que ele tinha de lidar com aquele mundo era fingir que nada era real, mas agora ele não pode mais fazer isso. E o que ele faz? Ele simplesmente inventa uma desculpa de que quer distrair o Caim para ele não escutar a conversa e sai dali o mais rápido que conseguiu. Porque para mim, ele não foi embora para distrair o Caim, ele foi embora para não
escutar mais o que o Kingo tinha a dizer. Ele não queria aceitar. E logo depois a gente vê ele claramente abalado, questionando tudo. E agora chegamos no ponto mais importante da teoria, porque depois de tudo isso, o Jax está em colapso. Ele passou a série inteira tentando acreditar que nada era real, tentando se desconectar, tentando transformar tudo em uma piada. Mas agora ele sabe, ele entendeu que é real sim. O problema é que ele não consegue lidar com isso, porque diferente dos outros, o Jax não quer aceitar a realidade, ele tem medo dela, medo de se apegar e de sentir. E isso já foi mostrado antes. Ele literalmente afasta a Pomni, mesmo começando a criar uma conexão com ela. Ou seja, ele prefere machucar os outros do que se permitir sentir algo de verdade. E é exatamente isso que transforma ele no maior perigo do episódio 9. Porque enquanto todo mundo quer fugir, o Jax pode ser o único que não quer sair. Porque se sair do circo significa enfrentar a realidade, então o Jax tem um motivo perfeito para impedir isso. E é aí que entra a cena do trailer, com ele surtando, brigando com a Pomni e todo mundo claramente em choque. E aquela fala final da Ribbit: "Você fez algo que se arrepende?" Pode ser exatamente o que defina este episódio. Porque tudo aponta para uma única direção. O Jax vai fazer algo irreversível. E no fim das contas, o grande antagonista do episódio 9 não vai ser um monstro, nem um sistema corrompido ou o próprio Caim. Vai ser o Jax. Mas não por maldade, mas sim por desespero. Na tentativa desesperada de impedir que todo mundo saia e o force a lidar com a realidade. Ele vai acabar cometendo a traição final. Ele prefere prender todo mundo no circo para sempre do que encarar o mundo real. E a ironia mais cruel de todas, esse pânico absoluto, essa recusa em aceitar a verdade, é exatamente o que vai quebrar a mente dele de vez, levando o Jax a ser abstraído, não por um erro do jogo, mas pelo peso da própria culpa. Muito obrigado por ter assistido até aqui, curta o vídeo se você gostou e se inscreve para ganhar uma Agnes.